Boa tarde, aqui é a professora Fabíola. Estamos falando no contexto dos estudos continuados emergenciais. Hoje nós vamos conversar sobre ligações químicas e estrutura molecular. Quando nós falamos de estrutura, a gente está falando de átomos arranjados em uma molécula relativamente estável, tá? Sob determinadas condições. E esse arranjamento, ele obedece às ligações entre os átomos. Então, lá em tabela periódica, nós vimos que determinados elementos químicos, eles têm uma tendência de perder elétrons ou de não conseguirem fixar esses elétrons na sua eletrosfera. E outros elementos, como os ametais, eles têm uma tendência de completar a sua falta de elétrons com os elétrons desses outros elementos mais fracos, vamos dizer assim, esses elementos que não conseguem reter os elétrons, tudo bem? Então, essas ligações químicas, elas podem ser diferentes, né? Dependendo dos elementos químicos que estão se relacionando. Alguns elementos químicos, eles têm um certo comportamento entre metais e ametais, por exemplo, e quando você tem um ametal e um elemento de transição, o comportamento do elemento químico é diferente em relação à ligação, tá? E aí, nós estamos falando, então, de ligações entre elétrons de elementos químicos que podem ser iguais ou diferentes. É claro que os elétrons que ficam nas camadas mais internas, dificilmente eles vão ser acessados para formar uma ligação química, a menos que as outras camadas tenham saído. Mas, como a gente imagina uma casca de cebola, então é mais fácil ir descascando por fora, né? Então, esses elétrons que se encontram nessas camadas, orbitando nessas camadas mais externas, dentro das subcamadas, eles são os chamados elétrons de valência, tá? No grupo principal que nós conhecemos, o grupo 1, 2, a partir do 13, 14, 15, esses elementos que a gente chamava de grupo principal, eles são elementos que têm elétrons de valência nas subcamadas S e P. Os elementos de transição, eles podem ter orbitais em subcamada D e também podem ter elétrons nos orbitais F, tá bom? Nas subcamadas F. Nós costumamos desenhar as estruturas utilizando símbolos. Então, nós utilizamos o que chamamos de símbolos de Lewis para os átomos. Esses símbolos, eles têm o elemento químico, então, por sua letra ou letras, né, ele é reconhecido. E em volta desse elemento químico é disposto um octeto de elétrons. O que é isso? Um arranjo de, no máximo, 4 pares de elétrons. Por que eu falo pares? Porque eles estão realmente dispostos em pares. E isso foi pensado exatamente porque dentro de cada orbital nós temos a possibilidade de arranjarmos 2 elétrons, tá? Os gases nobres, então, eles vão ser caracterizados por 8 elétrons na camada de valência, como eu falei para vocês. Esse número 8 é um número que traz estabilidade. Então, quando nós olhamos, observamos os gases nobres, os elementos do período anterior, eles estão querendo ficar como aquele gás nobre, tá? Adquirir as características do gás nobre, que é a estabilidade. No caso do hélio, a estabilidade é obtida com 2 elétrons e no caso dos demais gases nobres, com 8 elétrons, por isso que a gente chama de octeto, né? Então, aqui nós temos alguns símbolos de Lewis para os átomos do grupo principal. Então, a gente tem lá os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, como eu falei para vocês, né? E, por exemplo, o lítio e o sódio, que pertencem ao grupo 1, eles têm um N, ou seja, o número quântico principal, que diz qual é a camada, né, em que esse elétron se encontra, e S é a subcamada. Dentro dessa subcamada S tem um elétron apenas, como vocês estão enxergando ali. E aí a gente representa, por exemplo, o lítio, Li, e um pontinho que é o elétron. Algumas pessoas desenham pontinho, outras desenham X. O berílio,
ele vai ter elétrons de valência NS2. Então, N por quê? Os elementos do segundo período, eles vão ser 2S2, o final é esse. Os elementos que estão no terceiro período, eles vão ter a configuração da camada de valência 3S2, e por aí vai. Olha ali o caso do magnésio e o berílio, eles têm 2 elétrons, então nós dispomos esses elétrons o mais distante possível, porque teoricamente os elétrons têm a mesma carga, então a gente está assumindo uma configuração ali mais estável, né? No grupo 14, nós temos o carbono e o silício como exemplo. Desculpa, eu pulei. No grupo 13, nós temos ali o bório e o alumínio. Então, nós vamos ter uma configuração NS2-NP1. A gente vai ter a subcamada S completa e a subcamada P com um elétron. Isso funciona muito bem, essas regras, para os elementos do grupo principal, tudo bem? E aí nós temos lá a distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente segue, eles seguem bem perfeitinhos. Nesse grupo 13, nós dispomos 3 elétrons em volta do símbolo daquele elemento. A mesma coisa no 14. Então, eu coloco 4 elétrons, porque eu tenho ali 4 elétrons na camada de valência. No grupo 15, 5 elétrons, 16, 6 elétrons, 17, 7 elétrons e o 18, 8 elétrons. Beleza? E assim... E assim nós temos, então, alguns exemplos aqui, né, dos elementos do grupo principal, como o cálcio, por exemplo. Então, o cálcio, a camada de valência dele é 4s2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele pertence ao grupo 2. Em alguns livros, como eu falei para vocês, e na nomenclatura americana de alguns livros, nós tivemos ainda esse uso do 2A, eram grupos A e B, eles chamavam o grupo principal de A, e o B, os elementos de transição. Hoje em dia a gente segue uma numeração corrida, tá bom? E nós sabemos, pela camada de valência ali, que esses últimos elétrons da camada de valência, no caso, eles estão, então, no quarto período. Vale observar que nem sempre os elétrons da camada de valência são os últimos elétrons, tá bom? Então, quando a gente observar elementos lá de transição, por exemplo, que ocupam as camadas, né, números mais elevados no número quântico principal, a gente pode ver a camada de valência antes do último elétron. Isso porque, às vezes, o último elétron tem menos energia do que os elétrons da camada de valência, tá? A gente vai falar mais adiante. E ali eu tenho, então, o símbolo de Lewis para o cálcio, tá? Ca, cálcio, 2 elétrons, e eu posiciono ali, o cálcio tá no quarto período e é o segundo grupo, tá bom? Fazendo a distribuição eletrônica, eu consigo perceber os elétrons da camada de valência. Olha o caso do bromo. Ele tem ali a camada de valência feita por 7 elétrons, é a quarta, 4s2, 4p5, tá? E eu tenho ali, então, como eu tenho 7 elétrons, eu vou ter esse elemento pertencente ao grupo 17. E ele pertence ao quarto período, que tem a ver com o número quântico principal, 4s2 e 4p5. Bom? O símbolo dele é o bromo, em volta do bromo temos 7 elétrons. E aí a gente consegue localizar na tabela periódica dos elementos. Tá. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a gente tem o mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido, né, que eu tenho ali. Ele tem 6s2 como os elétrons da camada de valência, tá bom? E aí, na camada de valência, nós temos, então, 2 elétrons e temos ali a subcamada F incompleta, tá? Ele pertence, então, ao sexto
período, como a gente está vendo aqui. Vamos lá. Formação das ligações químicas. Então, nós vamos ver que em torno do elemento químico que é mais eletronegativo, a gente vai tender sempre a completar o octeto, né? Completar esse número de elétrons. Então, eu posso representar aqui o sódio mais o cloro. Eles certamente vão formar uma ligação iônica, porque eu tenho a ligação entre o metal, que é o sódio, e o cloro, né? E aí, quando o sódio ele se distancia mais, ele se aproxima do cloreto, ele se distancia mais do seu elétron na camada de valência. Ele perde efetivamente seu elétron na camada de valência. Perde para o cloro, que passa a ser chamado então cloreto. Então, no final das contas, depois da ligação iônica, nós temos dois íons. O sódio, que tem menos um elétron, por isso que ele fica com uma carga mais um, tá? Ele é um cátion. E temos o cloro, que passa a ser chamado de cloreto, porque ele recebeu um elétron, tá bom? Essa é uma ligação entre o metal e o não metal. Nas ligações covalentes, nós temos relações de eletronegatividade muito próximas entre os elementos, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, relações entre não metais. Isso vai favorecer o aparecimento de uma ligação química covalente, quando a gente tem, então, não metais envolvidos. E nesse caso, nós temos um compartilhamento de elétrons. Então, tanto o elétron de um cloro quanto o elétron de outro cloro, eles passam a ocupar um espaço e são partilhados nesse orbital pelos dois cloros, ok? Ali nós temos a ligação em compostos iônicos, né? Então a gente vai, normalmente a gente tem a produção de íons quando esses elementos são metais e não metais, né? E a reação entre eles é uma reação exotérmica, então ocorre liberação de calor, né? Ali eu tenho a entalpia do cloro mais o cloreto ali, do sódio mais o cloro, né? Então eu formo cloreto de sódio e tenho menos 411,12 kJ por mol, tá? Cada vez que essa ligação é feita. Por mol de ligação eu tenho essa quantidade de energia. Eu tenho ali o cálcio mais oxigênio, formando um óxido. Então, eu tenho entalpia de menos 635,09 kJ por mol, tá bom? Essa quantidade de energia vai ser modificada também e ela tem a ver com o tamanho do elemento químico, tem a ver com a eletronegatividade dele, né? Com a valência dele. Então, por exemplo, o cloro e o sódio, a valência deles é mais 1, menos 1, né? O sódio e o cloro. E no caso do cálcio e oxigênio, a valência é de 2 elétrons. Então, eu tenho cálcio mais 2 e um oxigênio menos 2. Isso faz com que eles também se atraiam mais. E isso foi pensado já... Estou mexendo aqui errado. Eu tenho aqui a formação do sódio, né? Então, o sódio perdendo ali um elétron. E essa variação na quantidade de energia, a gente chama de energia de ionização, porque ele sofreu uma ionização, é de mais 496 kJ por mol. E a formação de cloreto, ela implica numa afinidade eletrônica de menos 349 kJ por mol. Então, esse par iônico é formado, eu tenho ali o cloreto de sódio, né? E no somatório final, na conta final, que não é uma conta tão simples, não é somente somar ali os dois valores, mas eu levo em consideração uma equação, que a gente vai falar. É uma reação exotérmica, né? E também é uma reação exergônica. Naquele caso ali, a variação na quantidade de energia é menos 498 kJ por mol. Esse cálculo dessa quantidade de energia está relacionado à lei de Coulomb.
que se aplica em vários momentos. Deixa eu colocar tudo aqui para vocês verem, porque eu não tenho isso, mais preocupação. Então. A variação, então, na quantidade de energia desse par iônico, né, ela vai estar na dependência da constante, do número de Avogadro. Então, esse cálculo é feito para 1 mol, né, de pares iônicos. E eu tenho aqui o número de cargas positivas do íon, o número de cargas negativas do íon e a carga de um elétron. Então, essa quantidade de energia ela é proporcional a essas cargas, né? Se é mais 1, se é menos 1, se é menos 2, se é mais 3. Então, quanto maior a carga, o módulo dessa carga, maior você vai ter uma atração entre esses dois elementos nesse par iônico. A ideia é essa. E também nós temos uma outra situação. D é a distância entre os centros dos íons, né? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui. Se não der, depois eu falo. Se eu tenho ali os dois elementos químicos, então eu tenho 2 raios, né? E isso aqui é D. Tá bom? Então, se eles estiverem distantes, D também é maior, né? E a gente está vendo ali que essa energia de atração entre eles, ela é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor é essa força que mantém os dois íons ligados. E aí a gente começa a pensar, então, que para elementos químicos que estão dissolvidos em água, a força entre eles ela pode ser diminuída com a camada de água que fica em volta de cada íon, né? E aí os íons ficam em solução. Quando os elementos químicos são grandes e eles estão ligados uns aos outros, né? No caso de 2 ametais, por exemplo, eles podem ter uma força maior nessa ligação química, nesse par iônico, e às vezes nem se separar quando a água estiver presente. Então, determinados íons, ou determinadas substâncias que apresentam ligações iônicas, né, eles nem vão se dissolver em água, porque a ligação, a energia entre eles, a força entre eles é tão grande que eles não conseguem se separar, que é o caso do óxido de cálcio que a gente estava vendo ali. Tá bom? Peraí. Vamos lá. Então, essa energia de atração, né, entre esses íons de cargas opostas, ele vai ter correlação com o valor das cargas dos íons, como eu tinha falado para vocês. Então, quanto maior as cargas, maior será a atração, né? A gente tem, por exemplo, ali cálcio e oxigênio, eles têm maior atração entre eles do que sódio e cloro, tá? Porque a carga é maior. E ali eu tenho, então, uma variação na quantidade de energia mais negativa. Por isso que o óxido de cálcio não se separa em água, exatamente por essa atração maior entre eles. O módulo dessa carga, né, é maior do que quando a gente fala de sódio e cloro, tá bom? E lá na fórmula de Coulomb, que a gente viu anteriormente, vocês viram que essa distância, então, Dzinho ali, ela é inversamente proporcional a essa força entre os íons, tá? E aí a gente realmente tem aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Quanto maior a distância, esse D maior... Peraí, só um instantinho. Deixa eu tirar isso aqui.
Perdão, gente, tem uma série de notificações que vão ficar aparecendo. Eu vou ter que dar sorte de não aparecer. Mas, então, quando a gente fala da distância, quanto maior essa distância, menor é essa força que mantém os dois íons ligados. Eles estão muito distantes. A gente pode aplicar isso também quando nós observamos, então, as leis de Newton e também a órbita dos planetas e satélites. Então, por exemplo, se eu tenho a Terra e a Lua, essa distância entre elas faz com que a Lua atrai a Terra e a Terra atrai a Lua. É claro que a Terra é maior, ela atrai mais a Lua, né, do que a Lua atrai a Terra, mas o sentido é o mesmo, assim, perdão, a direção é a mesma, né? E aí a gente tem, se aumentar a distância entre a Lua e a Terra, essa força vai perdendo a sua grandeza, né? A sua dimensão. Então a gente vai diminuindo essa força. E isso está retratado lá na lei de Coulomb. Então ela se aplica tanto a planetas, satélites, né? Quanto também se aplica aos íons, aos átomos que têm essa deficiência de elétrons, né? E cargas opostas, tá bom? Então, o que é energia reticular? Essa energia necessária para formar um mol do composto na sua forma cristalina, né? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, é muito fácil observar uma formação cristalina, né? Iônica. Se eu, por exemplo, produzisse uma solução saturada de água com sal, misturasse água com sal saturada de tal forma que eu visse no fundo do copo ainda sal depositado, que não se misturou com a água, né? Eu tenho a possibilidade de colocar essa água para secar num pires, deixar na janela, assim, ao vento. E aí, com o tempo, eu vou reparando pequenos cubos de sal. Então, esses cubos de sal é essa forma cristalina que vocês estão observando aqui, tá? As bolotas maiores negativas ali são de cloreto. As cargas positivas ali, o mais, é o sódio. E essas moléculas que estão entrando e, teoricamente, dissolvendo essa estrutura cristalina são moléculas de água, H2O, tá bom? Então, esses íons, eles têm essa estrutura reticular, normalmente, né? Bem arrumadinha, e isso acontece realmente naturalmente. Eu não preciso fazer nada para manipular esse cristal, né? Quando a gente vai à praia ou em região de mangue, a gente observa na folha da Rhizophyra mangli, né, que é uma planta de característica de mangue, ela é lisa, assim. Essas plantas exudam um pouco de sal. E aí, nessa exudação, quando bate o sol e seca, a gente observa pequenos cristais cúbicos de sal, de cloreto de sódio, tá? Então, nós temos aqui um processo de remoção desses íons pela água, né? Então, esses íons fazem uma camada de solvatação, que a gente chama, uma camada em volta de cada íon, porque a água é uma molécula bipolar. É uma molécula que tem oxigênio, deixa eu ver, dá pra ver, né? Ela tem o oxigênio, então ela tem um átomo mais eletronegativo, que puxa essas duas ligações covalentes aqui, embora seja hidrogênio e oxigênio é covalente, e ela cria um polo negativo e dois polos positivos. Então, esses polos positivos, eles ficam em volta dos elementos químicos que são negativos, que são ânions, tá? E aquele polo negativo lá em cima, em torno do oxigênio, ele fica em volta hidratando os íons positivos, os cátions. Então, nós dizemos que a água faz uma camada de solvatação em torno dos íons, tá bom? Quando a gente representa estruturas de Lewis, como é que a gente vai fazer?
A gente vai colocar lá os elementos e vai partilhar, então, de 2 em 2 elétrons, né? Ali eu tenho ligação dupla, uma tripla, mas esses elétrons que sobram, que não são ligantes, eu tenho que representar, que são os elétrons da camada de valência, né? Então, se a gente somar ali, eu tenho, por exemplo, em volta de cada nitrogênio, eu tenho 2 elétrons sobrando e 3 ligações químicas. Então, como é que a gente vai fazer a representação dessas ligações, dessas moléculas, né? Com ligações não covalentes. Perdão, ligações covalentes. Vamos lá. Para poder montar uma estrutura, uma molécula, primeiro a gente vai ter que decidir quem é o átomo central, quem fica no meio, fazendo as ligações. Então, quem fica no meio tem que ser um elemento químico que faça o maior número de ligações em relação ao outro, os outros que estão aparecendo ali, tá? Normalmente. Normalmente a gente vai ter carbono, nitrogênio, fósforo. Normalmente, então, nós vamos ter carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, eles aparecem como átomo central. Os halogênios, né, que é o pessoal do grupo 17, os elementos químicos lá, iodo, né, o cloro, eles são átomos terminais, porque eles normalmente fazem uma ligação química. Somente quando eles aparecem junto com o oxigênio, nós temos a formação do que a gente chama de oxiácido. Então, ele pode fazer mais de uma ligação. E aí eles podem ser átomos centrais. Tudo bem? Ligações duplas, né, aquele compartilhamento de 2 elétrons lá em cada ligação, nós vamos ter entre o carbono, nitrogênio ou enxofre. O átomo central, ele vai ter uma afinidade eletrônica menos negativa, era o que a gente esperava, né, porque ele vai receber esses outros elétrons, e o hidrogênio sempre vai estar nas pontas, então vai ser sempre terminal, né? E aí a gente vai partir para a segunda etapa. A gente vai determinar quantos elétrons de valência nós temos naquela molécula ou íon, tá? Quantos elétrons estão envolvidos nesse momento da montagem da estrutura molecular. E a gente vai somar, então, o número de elétrons de valência de cada átomo. Então, por exemplo, se eu tenho um ânion, eu vou adicionar mais um elétron, ou 2, ou 3. Se eu tenho cátion, eu vou perder elétrons, então vou retirar. Então, eu tenho uma ali, CH2O. O carbono tem 4 elétrons de valência, o hidrogênio 2 vezes 1 e o oxigênio 6. Então, normalmente eu tenho 12 elétrons de valência naquela molécula inteira. No caso da amônia, tenho 5 elétrons em volta do nitrogênio e tenho 3 hidrogênios, cada um com um elétron. Então, tenho 8 elétrons de valência. No terceiro passo, eu coloquei meu átomo central, olha o caso da amônia, eu coloquei nitrogênio e faço ligações simples com cada par de átomos, né? No caso do hidrogênio, supriu muito bem. O hidrogênio compartilha mais um elétron com o nitrogênio e ali ele atinge a configuração do hélio. Então, cada hidrogênio vai compartilhar uma ligação química, por isso que ela é covalente, né? E, além das ligações covalentes, nós temos ali a colocação do par eletrônico que não está ligando naquele momento, não está fazendo nenhuma ligação. Então, no caso ali, eu tenho nitrogênio com um par de elétrons que ficam na eletrosfera ali, não fazendo ligação com nenhum outro elemento. E quando eu somo isso, eu tenho 2 elétrons não ligantes e 2, 4, 6 elétrons fazendo ligações químicas covalentes. Então, o somatório é de 8. E aí eu confirmo lá no finalzinho, como vocês estão vendo, eu tenho 8 elétrons de valência naquela molécula. Bom? No caso ali, nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio vai ser o átomo central e eu tenho os oxigênios na ponta. Então, quantos elétrons de valência eu tenho? 5 do oxigênio e 2 vezes
os 6 elétrons de valência de cada oxigênio. Menos 1, por quê? Porque essa estrutura toda, ela está me dizendo que tem uma carga positiva, ou seja, ela perdeu um elétron, e por isso a gente subtrai ali do número de elétrons de valência. Então, eu tenho 16 elétrons de valência nessa molécula, tá bom? E aí, quando eu represento, por exemplo, os oxigênios, eu faço as ligações químicas com o átomo central, com o nitrogênio, tá bom? E eu tenho ali os oxigênios, cada qual com 4 elétrons na camada de valência, os elétrons que sobraram ali, ok? Aí você vai falar, professora, o nitrogênio, ele é tetravalente? Não. Aquele par eletrônico do nitrogênio, que fica na última camada, ele fica uma hora formando ligação química, outra hora em cima do nitrogênio, porque existe um caminho ali de elétrons, os pares eletrônicos eles vão saltando, então a gente tem aqui uma molécula que apresenta ressonância, tá bom? E ali quando eu faço ligações covalentes, né, entre carbono e hidrogênio, então a gente tem que, de antemão, a gente tem que ter na mente o hidrogênio fazendo uma ligação, o oxigênio fazendo duas ligações com quem? Com o mesmo elemento, ou então com 2 elementos diferentes, tá? O nitrogênio fazendo 3 ligações. Então, esse é no mundo perfeito, essas moléculas se comportam dessa forma, tá bom? Nos grupos, então, 14, 15, 16 e 17, eu tenho, então, que guardar na mente que esses elementos químicos vão fazer 3 ligações, 2 ligações e 1 ligação, dependendo, então, da quantidade de elétrons que eles precisam para restabelecer o octeto, né, aquela forma estável, né, que esses ametais precisam. Nós temos determinadas espécies que a gente chama de isoeletrônicas. O que é isso? Eles têm o mesmo número de elétrons de valência. Então, você soma, dá o mesmo número. Mas eles são moléculas diferentes, tá? Então, eu tenho ali, quando eu somo, por exemplo, quantos elétrons de valência tem no boro, nos 4 hidrogênios, e ali eu tenho menos 1, ou seja, mais 1 elétron. É o mesmo número de elétrons de valência que eu vou ter no carbono e nos 4 hidrogênios ali, tá? E é o mesmo número de elétrons de valência que eu vou ter naquele hidrogênio mais 4 elétrons do hidrogênio. A diferença ali na última molécula, no amônio, é que a gente ainda tem a perda de um elétron. Então, eu vou ter que diminuir um elétron, porque ele é um cátion, mais 1. Tá? E é interessante que vocês tentem montar estruturas de Lewis com essas moléculas aí. Mas a gente vai ter exercícios mais adiante. Ressonância, a gente adiantou um pouco a história da ressonância, mas de modo geral nós temos um elemento químico que tem elétrons sobrando, né, elétrons não ligantes, uma ligação simples, um elemento químico também que tem não ligante, uma ligação dupla. Naquele caso ali do ozônio, nós temos a possibilidade de que esses elétrons fiquem saltando. Então, uma hora a ligação química à esquerda, ela está como, não sei se vocês estão vendo como eu, né? Ela está como ligação dupla e uma outra hora ela está como uma ligação simples. Isso devido à ressonância. Então, a ressonância, imagine que você tem um tubo, né, muito grande e quando você bate nesse tubo, essas ondas sonoras elas vão sendo transmitidas, né? E isso chega até determinado ponto. Então, isso é ressonância. No caso dos elétrons, eles vão saltando até chegarem a um certo ponto. E o que aciona esse saltamento? Pode ser a luz ultravioleta, pode ser a proximidade de outras moléculas. Então, quando eles sofrem algum tipo de energia, e isso é normal, esses elétrons ficam saltando. E esse fenômeno da ressonância, ele está em várias moléculas biológicas que a gente conhece.
Então, por exemplo, clorofilas, xantofilas, né? Os carotenoides, todos os pigmentos relacionados à fotossíntese, eles têm essa capacidade de apresentar ressonância numa das caudas lá da molécula. Então, você tem que ter sempre essa alternância entre ligações simples e duplas para que ele possa ir saltando, né? Quando uma molécula apresenta ressonância, né, ou seja, ela tem mais de uma estrutura de Lewis para poder... Então, retomando, quando nós temos ressonância, a gente pode representar com duas ou mais estruturas de Lewis para representar aquela molécula, né? Então, uma hora a gente vê ali que a ligação dupla, ou seja, aquele par eletrônico que sai do oxigênio, ele se posiciona no meio dos dois oxigênios, então a gente tem uma ligação dupla. E em outro momento, essa ligação dupla está sendo estabelecida entre os dois outros oxigênios, então isso é ressonância. Benzeno, várias moléculas que são aromáticas, né, que dão cheiros, elas são moléculas que apresentam ressonância também, né? Então essas ligações elas ficam sendo transferidas e aí a gente vê uma hora ela é simples, outra hora dupla, por quê? Por causa do saltamento dos elétrons, tá bom? Temos exceções à regra do octeto? Sim, existem moléculas que não apresentam elementos químicos que ficariam perfeitos com 8 elétrons, mas eles apresentam mais elétrons do que deveriam, né? Ou fazem mais ligações do que deveriam. Então, eu tenho ali, por exemplo, dá para enxergar. Eu tenho o nitrogênio e o boro, né? O nitrogênio, ele faz muito bem 3 ligações químicas e completa seu octeto e vive feliz. Ele vira amônia. Essa molécula é amônia, desculpa. Mas o nitrogênio, ele pode completar, como ele tem um par eletrônico sobrando, ele pode completar a deficiência de elétrons de outra molécula. Então, eu tenho ali o boro fazendo as 3 ligações com o flúor e recebendo um par de elétrons do nitrogênio, tá bom? Assim como a gente tem ali, ó, bórax. Então, eu tenho trifluoreto de boro, o ácido bórico, e eu tenho ali também um átomo central excedendo um octeto. Então, esses elementos, sim. Aquele, por exemplo, o silício, ele faz 4 ligações químicas, mas ali eu tenho fazendo 5 ligações químicas, inclusive com vários flúor, né? Vários átomos de flúor. Tem fósforo, tem enxofre, cloro, todos eles fora da regra do octeto. Então, são moléculas, são exceções à regra do octeto, né? Inclusive, eu tenho uma molécula lá no final do grupo 8 com xenônio, tá? Fluoreto de xenônio. Agora, eu queria que vocês fizessem, não se preocupem, porque está no nosso formulário, a previsão de estruturas de Lewis para os seguintes oxiácidos. Então, a gente vai ter que montar as moléculas. E aí, vocês vão montar, vão tirar uma foto, vão mandar para mim, tá bom?